Salmo 119, versículos 2 e 3. Vamos nos deter hoje mais no versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Amém. Pai, louvado seja o teu nome por tua palavra. Ela é viva, santa, eficaz. Que hoje, mais uma vez, ela possa trazer o discernimento às intenções e propósitos do coração. Possa nos desvendar diante de ti. Revelar os segredos do coração, os pecados, para que cada vez mais andemos em novidade de vida no poder do Espírito Santo. Porque tu és digno de ser adorado. E nós queremos aqui suplicar o teu perdão, sermos limpos por tua palavra e caminharmos com amor por aquele que nos amou primeiro. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, o tema da felicidade é um tema que tem, assim, sido recorrente em minha meditação e compartilho isso com os irmãos pelo que tenho aprendido do Senhor quanto a isso na minha vida cristã. Voltando-me para o Salmo 119, juntamente com os irmãos, nós vemos aqui que o tema da felicidade é recorrente para o salmista. Sermos felizes, estarmos bem, estarmos em paz, em alegria, as coisas estarem tranquilas em nossa vida. Isso não significa ausência de problemas, mas nós sabemos que o Senhor é a nossa força, é a nossa vida. Nos encontrarmos de fato realizados, contentes, plenos, por uma relação autêntica com o Senhor. Salmo 119, os irmãos viram desde o verso 1, na semana passada consideramos a bem-aventurança. E ele repete isso no versículo 2, mostrando para nós, e isso enfatizando claro, que essa é a prioridade da vida de todo homem, e essa é a prioridade de Deus para nossas vidas. Deus, mesmo sendo plenamente e sublimemente feliz, almeja o mesmo para nós e nos designou para isso. Deus, ele é realizado. Deus é feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o nosso contentamento procede de um Deus que é contente, que é pleno, que ama o seu Filho no poder do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso, porque uma vez que nós rompemos com a felicidade, ou seja, com a vida em Deus, nós buscamos de muitas maneiras nos realizar em muitas coisas. E isso cada vez mais nos mostra o quanto nós falhamos em sermos felizes. Até mesmo em questões legítimas, né? Nós deixamos com que as questões legítimas se tornem ídolos e assim sugam esses ídolos a nossa felicidade. Casamento, paternidade, a maternidade, a realização profissional, os estudos, né? Até mesmo a igreja. Se nós não tivermos a orientação, a verticalidade da relação com a igreja, nós faremos da igreja em si mesmo e daquilo que envolve os trabalhos na igreja um fim que nos tornará felizes, mas perceberemos que aquilo ali não nos realiza de fato, porque nós precisamos estar em uma relação autêntica com Deus para que tudo mais de fato possa nos conduzir a esse amor intenso por Ele e com Ele. O que nós precisamos entender é que a felicidade só é possível nele e com Ele. Evangelho de João, capítulo 15, abre comigo a Escritura. O Senhor Jesus nos diz algo muito importante aqui, quando está nesses momentos, né, de despedida dos discípulos ali. Veja o que ele fala no Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 11. O Senhor diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Que beleza isso. Tudo o que eu falo, o Senhor está dizendo, o que eu estou falando é com o objetivo de que vocês tenham o meu gozo esteja em vós.
E olha o restante do versículo. E o vosso gozo seja o quê? Completo. A vossa alegria. Então nós percebemos aqui algo muito estreitamente relacionado. Ou seja, que a felicidade, ela está em uma relação direta com a sua palavra. Eu falo e vocês se alegram. O que eu tenho dito a vocês é o que vai de fato torná-los felizes. O meu gozo estará em vocês, e o meu gozo em vocês será completo pela palavra que procede da minha boca. Por isso que os irmãos vejam no Salmo 119, o texto vai relacionar de forma muito bela para nós a bem-aventurança com as prescrições, a felicidade com as escrituras, a felicidade com a palavra que procede da boca de Deus. Por isso a importância de nós conhecermos essas verdades e guardarmos essas verdades. Se você pensar que nós estamos aqui juntos nesse momento, os irmãos aqui também no auditório, com um propósito só: Deus nos fala pela pregação, e o que Ele quer pela pregação é tornar cada um de nós que estamos aqui felizes. Para pensar nisso. O que é o domingo para você? O que é o domingo para nós? Mas, primariamente, o que é o domingo para Deus? Deus está ali, né? Permita-me falar como homem, aguardando, né? Passa segunda, passa terça, passa quarta, quinta, sexta, sábado. Ele diz: domingo é o dia em que eu vou falar para alegrar o meu povo. E é tão importante isso, porque mesmo, né, batendo em nós a palavra, ela nos alegra. Porque o crente é o único que está levando as chamadas do Evangelho, e ele fica dizendo: manda mais, Senhor. É isso mesmo, eu estou todo errado. O crente é aquele que apanha com lágrimas nos olhos de alegria, porque felizmente está sendo corrigido pela boca do Senhor. E a correção que procede de Deus, a semelhança de um pai para com o filho, visa a nossa restauração sempre. Então, a bem-aventurança, veja, o salmista diz: bem-aventurados que guardam as suas prescrições. A relação com Deus se dá pela sua palavra a nós revelada, e claro, ela também pregada. Então veja como isso muda completamente. Qual o objetivo que eu tenho em vir para a igreja? Qual o objetivo que eu tenho em sentar nesses bancos? Qual o objetivo que nós estamos aqui numa quarta-feira, numa escola dominical, num encontro como ontem, tão abençoado, das mulheres e dos homens? Qual o objetivo? Nós estamos buscando cada vez mais as doses de felicidade que um dia serão plenas em nossa vida, quando o verbo se manifestar nesses céus, nessa terra, restaurada para a glória de Deus. Se você pensa assim, muda completamente a sua percepção do que é se dirigir a um ajuntamento solene. A palavra do Senhor a nós revelada, ela é uma palavra criadora, ela é uma palavra redentora. Ou seja, nós vemos que Deus fala, Ele cria, e que pela palavra Ele redime. O verbo, mediante Ele, a Escritura nos diz isso: no princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo. Então a palavra de Deus que nos traz a felicidade é que de fato nos trouxe a existência, nos criou, nos deu significado, significância nesse mundo pela imagem a nós conferida da parte de Deus. Mesmo caindo, a palavra redentora se fez carne, morre na cruz, de modo que nós aprendemos pelas prescrições do Senhor que a suma de todo conhecimento verdadeiro é conhecer a Ele como Deus Criador e Deus nosso Redentor. Isso é a felicidade. Eu entendo tudo, estou restaurado em tudo, e todos os dias eu me relaciono com essa palavra bendita que me traz alegria ao coração. Daí nós compreendemos, estava falando essa semana dando aula, que o homem vive daquilo que procede da boca de Deus, e é isso que Cristo quer dizer. Não só de pão viverá o homem. Não é simplesmente uma questão biológica. Por isso que a humanidade, sem o conhecimento do Evangelho, ela vive muitas questões legítimas e até mesmo experimenta alegria. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos. Deixa eu dizer a referência aqui com mais precisão. Capítulo 14 de Atos.
Olha o que está escrito. Ele nos diz que o apóstolo Paulo, pregando para os pagãos ali em Listra, ele fala no versículo 15: vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus, a terra e o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de quê? Alegria. Então os ímpios podem ser alegres? Podem. Mas somente o crente tem o gozo completo. Somente o cristão tem isso. Jesus fala: estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo esteja em vós e o meu gozo, e a vossa alegria seja completa. O viver não é o mero desenvolvimento dessas funções biológicas, mas sim o significado, o propósito, o poder que procede da sua boca a nós, revelados em Cristo Jesus. Salmo 119, então, volta comigo, veja: guardar esses mandamentos. Por isso que está escrito no versículo 2: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Então, guardar consiste em conhecer as aplicações e desdobramentos da palavra de Deus a todas as áreas da vida. Isso é guardar a palavra. Não é apenas decorar. É muito bom decorar textos bíblicos. Todo cristão deve fazer isso. Todo cristão deve ter muito bem definida, né, as crenças fundamentais da nossa fé. Todo domingo nós recitamos o credo com esse objetivo. Mas nós temos que pedir ao Senhor que as aplicações e desdobramentos da mente de Deus sejam aplicadas a todas as áreas da nossa vida. Por isso suas prescrições, seus testemunhos nos ensinam o viver feliz. É onde eu aprendo, né, o que é ser homem, olhando para Cristo, o homem pleno. E claro, emanando dele, mediante a cruz, no Espírito, o poder para essa vida. Toda a Escritura Sagrada é uma revelação do amor do Altíssimo em nos educar em todas as áreas do viver de acordo com o seu santo caráter. Ele vai nos ensinar como entrar, como sair, como falar, como se portar. O Evangelho vai nos dar o fundamento de uma vida mansa e humilde, de um bom trato para com os irmãos, do amor que protege a esposa, da esposa que honra o marido, dos filhos que honram seus pais, dos pais que não provocam seus filhos à ira, de uma igreja que vive numa relação de comunhão, da submissão às autoridades, de uma relação justa com a sociedade. O Evangelho, ele é de fato plasmado e aplicado em todas as áreas do viver, de modo que não adianta apenas ter um conhecimento teórico das coisas e ser saudavelmente orientado teologicamente, quando essas coisas não descem para a vida na aplicação das prescrições. Paulo, escrevendo a Tito, outro texto que eu acho maravilhoso, já preguei essa epístola aqui há alguns anos, quando Paulo diz no capítulo 2, que a graça de Deus, Tito capítulo 2, versículo 11, se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra bendita, o Evangelho. E eu gosto demais desse versículo 12, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos do presente século sensata, justa e piedosamente. Olha só, uma vida sensata, uma vida justa, uma vida piedosa. O contato com o Evangelho é exatamente isso. Guardar as prescrições é observar como as Escrituras são relevantes para todas as áreas do nosso viver. Guardar, manter, vigiar, tudo isso em nossa vida em alerta. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Salmo 119, observe.
Compreendendo essa verdade bendita, o empenho será inevitável. Ora, por quê? Porque veja só, todo prazer aqui na terra, o fim dele é a tristeza, né? A Bíblia diz isso. O fim de toda alegria é o quê? Tristeza. As coisas que você mais gosta, elas vão sempre lhe frustrar. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Seu casamento vai findar, sua saúde vai acabar, seus filhos também, ou seus pais também, tudo aqui vai findar. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, Ele nos dá da sua palavra e do seu gozo, e nós sabemos que nunca seremos frustrados com a alegria que procede dEle, porque Ele é uma fonte inesgotável de deleite e alegria. Por isso o texto vai dizer, no versículo 2, que bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam. Então, pegando aqui um exemplo bem negativo, né, a pessoa que ela está viciada em algo, é porque ela quer a repetição daquele prazer. Mas a repetição daquele prazer destrói a ela, destrói os seus entes queridos, destrói suas finanças, destrói sua saúde, porque não existe nenhum prazer do lado de cada eternidade que possa ser vivido intensamente. Os prazeres aqui são exatamente temporais e efêmeros para apontar para o prazer eterno que é Deus em Cristo. Então, cada vez mais a busca do crente, quando ele experimenta pela palavra as prescrições, se intensifica dia a dia, no deleite, no empenho em tal busca. Porém, uma cautela aqui é necessária, a fim de que o gozo não esteja apenas no acumular do conhecimento. É onde a gente sempre entra nessa linha tênue. Sabe? Já falei isso algumas vezes e fui mal compreendido quanto a isso. Eu experimentei, vivenciei, vamos dizer assim, o ascender do movimento reformado aqui em Fortaleza, a nível de Brasil, coisa de 20 anos atrás. E vi as pessoas redescobrindo as doutrinas da graça com lágrimas nos olhos, entendendo o Evangelho, entendendo a expiação de Cristo pelos seus eleitos, entendendo graça soberana, vacilando em algumas questões, porque geralmente existem pecados que ameaçam os calvinistas, né? Principalmente a soberba a princípio, mas tudo isso ia sendo corrigido e trazendo uma vida melhor. Foi esse conhecimento da teologia reformada, como fiel da balança na minha teologia, que foi moldando o meu caráter. Mas com o passar do tempo, isso virou uma agenda comercial, de promoção de galácticos reformados. E a igreja ficou num afã disso, de ícones, teólogos renomados. E a vivência da igreja local, na sua simplicidade, do amor ao evangelho, foi esquecida. E a igreja vivia de um lado para o outro, de evento em evento, conferência em conferência, indo para um lado para o outro, assim, em todo o Brasil. Eu percebi isso aí. E eu disse assim, quando esse afã passar, é que nós vamos ver o que ficará. Eu lembro de certa feita, eu estava em São Paulo conversando com um pastor, e ele falando para mim, pastor, eu fico pensando quando isso aí arrefecer, porque tudo isso passa. Mas o que nós precisamos entender é que não é apenas um acumular de conhecimento, não é apenas a explosão dos livros, não é apenas a explosão de pessoas famosas pregando a teologia reformada. Por isso que o coração deve estar empenhado. Veja o versículo 2. Bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e o buscam de quê? Todo o coração. É diferente isso, irmãos. O coração deve estar junto como resultado de uma relação de amor com a palavra de Deus. E é isso que falta. É isso que eu tenho tentado cada vez mais ensinar. Eu tenho orado por isso. Porque o que nós vemos hoje é uma safra de conhecimento imenso, mas corações duros, petrificados, precisos na teologia, afiados no mal ao próximo, completamente distante daquilo que é o propósito da palavra de Deus, da bem-aventurança com a relação das Escrituras.
Olha só, o coração deve estar empenhado, porque nós vamos entender então que buscar as prescrições de Deus é buscar o próprio Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13, o profeta vai dizer exatamente isso, olha, 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso quê? Coração. Aí é que vem a questão de se compreender que a relação com as Escrituras é uma relação com o Deus das Escrituras, e que isso envolve o cativar do coração em amor. E o fato de que a religião, como diz Jonathan Edwards de forma muito precisa, religião é afeição, é ardor, prazer, deleite, enternecimento pela verdade, não apenas os eurecas teológicos que existem por aí. Olha aí, eita, é bom demais, esse teólogo é bom demais, olha aqui, essa palestrante, ou mulher, ou homem, ou estudo, ou pregação. E as vidas continuam mesquinhas, duras, medíocres, distantes daquilo que é básico. O que é? Ser educado, ser cortês, ser amigável. Como é que pode isso? Eu não entendo. Aliás, entendo. Jesus vai dizer então que onde estiver o teu tesouro, estará o quê? Olha aí. Olha aí a beleza. Seu tesouro é quem? Pode ser Deus ou pode ser a teologia de Deus. Se você tem o seu tesouro, né? Se o seu tesouro está em Deus, claro, inevitavelmente, você irá viver o teologar gozoso na presença de Deus. Mas você pode ter o seu tesouro apenas no acumular do conhecimento. E aqui nós chegamos ao âmago, eu quero concluir, da verdadeira espiritualidade. Por isso que o Salmo 119, versículo 2 vai dizer: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. A espiritualidade do coração, a verdadeira devoção, consistirá na entrega plena. Não apenas gostar de teologia, ou gostar da igreja, ou gostar de certos teólogos, mas amar o conteúdo da teologia e o Senhor da igreja. Isso sim é vida. Isso sim é felicidade. Bem-aventurança. Essa é uma tarefa árdua. Por quê? Porque demandará lidar com as instabilidades inerentes do coração, bem como com o engano do mesmo. Jeremias 17,9 vai dizer que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Nosso coração precisa ser catequizado, precisa ser incentivado todos os dias nas realidades eternas. Lamentavelmente, lhe é inerente a frieza, a indiferença, a profanação, o ateísmo. Nós precisamos insistir em colocar nele a palavra de Deus. O seu maior problema é o seu coração. Se nós entendermos isso, eu lhe digo uma coisa: se você se ocupar com o seu coração, você não vai ter tempo de lembrar de economia. Eu não estou falando de você ser alienado, não. O Brasil, a política, a saúde, a violência, o problema na família, o problema na igreja. Se você se ocupar, meu amigo e minha amiga, né, com o seu coração, eu vou lhe dizer, você não vai conseguir, muitas vezes, sair disso, orando ao Senhor, dizendo: meu Deus, se você perceber a perdição, o abismo, e a necessidade de, como diz no Salmo 119, versículo 11, guardar a palavra no coração, você vai entender que você precisa ainda muito para vencer no campo, certo? Da verdadeira religião. Seja feliz, irmãos. Seja feliz, irmão. Seja feliz, irmã. Sejamos felizes, irmãos. Deus, todos os domingos,
Todos os dias que nos reunimos aqui, Ele abre a sua boca para nos tornar felizes. E isso consiste, claro, na aplicação dessas verdades às minúcias da nossa vida. Isso consiste, claro, no empenho, na dedicação de termos o nosso coração enternecido e aquecido por Deus, para Deus, tudo isso no poder do Espírito Santo. Essa relação, essa vida, essa dinâmica, nisso consiste a felicidade. E nós somos um povo chamado para vivê-la plenamente na presença de Deus. Amém? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Evangelho. Senhor, Tu és a nossa felicidade. E a palavra que pode sair da Tua boca, o Cristo bendito, só Ele nos realiza, só Ele nos traz o gozo. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.